Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio TV News Conversas Atuais e uma dobradinha com Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional da Unifenas. Hoje o nosso convidado é o professor Daniel Coelho, pró-reitor acadêmico da universidade. Eu sou Everton Marques e estaremos agora, nesses próximos 30 minutos juntos, falando um pouquinho sobre a Unifenas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Conosco também Marco Antônio Bastos, representando a TV Alfenas. É isso aí, obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite e batermos um papo sobre essa jovem senhora de 53 anos, né? Nossa universidade. Então, eu vou contextualizar um pouquinho do que iremos abordar aqui. A Unifenas tem vivenciado momentos importantes que a consolidam como a melhor universidade particular de Minas Gerais. Dados divulgados pelo INEP-MEC quanto ao conceito preliminar de curso, o CPC destacam Agronomia Campus de Alfenas como o melhor do Brasil, Biomedicina do Campus de Varginha, o melhor curso de Minas Gerais e o terceiro melhor do Brasil. Fisioterapia Campus de Divinópolis é o quarto curso privado de Minas Gerais. Odontologia do Campus de Varginha é o quinto melhor de Minas. Arquitetura e Urbanismo é o segundo entre as instituições particulares mineiras. E o IGC, Índice Geral de Cursos, do MEC, confirma a Unifenas como a melhor universidade particular de Minas Gerais. Que dados, hein, professor? Nossa. Melhor universidade particular de Minas Gerais. E desses dados que o Marco Antônio nos apresentou, a agronomia chama muita atenção. Ela foi o melhor curso do Brasil, entre as particulares e federais. Sim, chama muita atenção. Acho que é muito importante a gente começar desde já frisando que esse resultado, né, é espetacular, mas não é novo. É um resultado de um trabalho iniciado pelo nosso fundador, pelo professor Edson Antônio Velano, que a gente sempre tem que fazer e prestar todas as deferências ao legado que ele construiu, ao legado de qualidade, de excelência que ele estabeleceu, né, como parâmetro para a nossa universidade, e legado esse conduzido pela nossa magnífica reitora, professora Maria do Rosário Araújo Velano, pela nossa presidenta da mantenedora, doutora Larissa Araújo Velano, e pela nossa vice-reitora e vice-presidente da mantenedora, doutora Viviane Araújo Velano Cassis. Acho que as nossas três líderes conduzem esse legado e exigem de todos nós, como critério fundamental, a manutenção desse legado. Então, esse resultado que a gente conquista agora, nesse novo resultado do IGC, e que é importante destacar que não são todos os cursos que fazem todo ano parte do ciclo, que o ciclo ele é definido trienalmente pelo Ministério da Educação. Então, se a gente pegar os dados do ano anterior, dos cursos que fizeram parte do ciclo do ano anterior, mantiveram o mesmo patamar, com destaque à psicologia em Varginha e ao curso de ciências contábeis aqui em Alfenas, que também ficou entre os 10 melhores cursos do Brasil. Olha o curso de ciências contábeis no ciclo anterior. Então, quando a gente vai ver, a cada ano se renova. Então, eu acho que é importante a gente destacar. Eu cheguei na Unifenas, fui convidado pela mantenedora em 2022 para vir para cá, e quando cheguei, a Unifenas já era a melhor universidade privada do estado de Minas Gerais. Difícil manter esse legado. O sarrafo está muito alto. Então, assim, a gente vem trabalhando arduamente sob a liderança das nossas líderes para arduamente manter esse patamar. E aqui destaca também o belíssimo trabalho, o altíssimo comprometimento dos nossos coordenadores e do nosso corpo docente. Então, esse resultado é fruto de um esforço coletivo de toda a universidade em fazer jus ao legado do professor Edson
liderado pela professora Maria do Rosário, pela doutora Larissa e pela doutora Viviane. Esses números, esses resultados nos deixam absolutamente satisfeitos, mas só reforçam o tamanho da responsabilidade que a gente tem no dia a dia aqui para que a Unifenas cumpra o seu propósito, que é o de transformar vidas. Qual que é o objetivo da Unifenas? Por que o professor Edson, que foi um empreendedor em tantas áreas, empreendeu na educação? Porque a educação transforma a vida das pessoas, a educação transforma a região, a educação eleva as pessoas e a região para um outro patamar. Transformar vidas, e o professor Daniel me trouxe uma recordação agora. Eu não vou me lembrar o ano, viu, professor? Que o ano já se perde no tempo. E o professor Edson, nós estávamos em São Paulo, num congresso internacional de clínica médica. E o professor Edson foi homenageado nesse congresso. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, né, a que se devia tudo isso que ele conquistou ao longo dos anos. E aí ele me respondeu: isso se deve muito mais porque eu sempre fui mais um bom ouvinte do que um falante, para ele chegar onde ele chegou. E hoje, a Unifenas, sobre a liderança das nossas reitoras, e a sua como pró-reitor acadêmico, quais são as estratégias que vocês utilizam para que a universidade se mantenha como a melhor universidade particular de Minas Gerais? Olha, a gente quer sempre reforçar o protagonismo do processo de ensino-aprendizado centrado no estudante. O estudante é o centro. Acho que a gente precisa partir dessa premissa que o ato de ensinar, ele precisa ter o protagonismo do estudante para que seja relevante aquilo que está sendo trabalhado com ele. Então, a universidade reforça sempre muito o trabalho visando o desenvolvimento das metodologias ativas, a utilização de tecnologias como reforço ao processo ensino-aprendizagem, projetos inovadores e integradores. Então, são algumas políticas institucionais que perpassam todos os cursos. Desde o curso de medicina, desde o curso de medicina em Belo Horizonte, que talvez seja a nossa grande referência. O curso de medicina em Belo Horizonte foi fundado há 22 anos atrás, já com essa lógica da metodologia ativa, através da metodologia do PBL. Exato. Bem antes de se falar em PBL, bem antes disso ser moda. Existiam 2 ou 3 no Brasil na época. Então, hoje, cada vez mais, os cursos estão indo para essa prática, para essa construção a partir da aprendizagem baseada em problema, né? Que é a lógica do PBL, e tendo o aluno como o protagonista desenvolvendo ativamente a sua metodologia de ensino. Então falar disso hoje, todo mundo fala disso hoje. Mas o problema foi falar isso lá em 2001. Há mais de 2 décadas. Comprar essa ideia. E aí, assim, ó, eu também, eu gosto muito de escutar essas histórias. Pessoa que me conta muito essas histórias do passado, que me conta muitas histórias junto com o professor Edson Velano, é o professor Fuad Haddad. A quem eu presto aqui também as minhas homenagens, uma figura, né, que está há mais de 40 anos na universidade, que foi pró-reitor, que foi o líder gestor do campus. Estudou aqui, se não me engano. Estudou aqui. Então, o professor Fuad Haddad foi uma pessoa muito próxima ao professor Edson Velano e participou de tudo isso. E ele me conta muita história. E eu sempre tenho o prazer de escutar ele contando. E ele sempre falava assim que no início o pessoal não entendia muito bem. Falava assim, mas como assim esse negócio de PBL? Então o aluno não tem aula? Não, é que a aula é diferente. Óbvio, o aluno tem aula, mas a aula é diferente. E que falar disso no passado, inclusive para o órgão regulador, inclusive para o MEC, não estava muito claro. Eles já receberam questionamentos sobre a execução da carga horária naquele momento. E aí precisava explicar, precisava fazer com que as pessoas entendessem. Porque implementar o PBL lá em Belo Horizonte foi um processo tão complexo, né, pelo que a gente pega do relato, pelo que a gente estuda da história da Unifenas,
que o professor Edson Velano, ele financiou a ida de professores nossos para fazer um mestrado na Holanda, Maastricht, na universidade lá, para professora Flávia Freitas, nossa professora até hoje lá em Belo Horizonte, foi coordenadora adjunta do curso também, uma pessoa absolutamente engajada na universidade. Então ela foi fazer um mestrado para aprender como fazer, financiado pela Unifenas. Então o professor Edson era uma pessoa que estava olhando tão além que ele falou assim, não, aqui no Brasil ainda essa nova metodologia não está bem desenvolvida, deixa eu mandar alguém nosso lá para aprender aonde que já está mais avançado. Então, a professora Flávia Freitas foi financiada pela universidade e fez esse mestrado lá para aprender a metodologia. Falar de metodologia ativa hoje, todo mundo fala. Pensar em PBL hoje, todo mundo pensa. Em 2001, foi bem diferente. Então, professor Fuad, a professora Flávia, ano passado eu tive o prazer, a gente recebeu a visita do MEC de renovação do reconhecimento do curso de medicina em Belo Horizonte e tive o prazer de conhecer muito a fundo a história daquele curso. E tenho muito respeito aos nossos, né, colaboradores, professores, corpo docente, corpo administrativo lá de Belo Horizonte, e que muitos desses professores que ajudaram a fundar o curso há 20 anos atrás estão lá até hoje. O professor Zé Maria Peixoto, nosso coordenador do curso, é um dos pioneiros. Os pioneiros. Né? Então, assim, quando a gente vai escutando a história, a gente vai entendendo por que a Unifenas hoje é a melhor universidade privada de Minas Gerais. É algo que se vem construindo. É algo que vem construindo. Não começou foi tijolo hoje. Atrás de tijolo. Foi, não começou hoje. Então, a Unifenas é hoje a melhor porque há 20 anos atrás alguém se dedicou a ir para Holanda, porque o professor Edson pediu e financiou para que ela fosse aprender a metodologia e que hoje é algo da política institucional da universidade como um todo, perpassando todos os cursos. A gente recebeu também no ano passado, logo depois da visita da medicina, a gente recebeu a visita do curso Ciência da Computação. Os dois cursos tiraram nota 5 no MEC, nota máxima, tanto a Medicina BH quanto a Ciência da Computação. Para o público que não entende, nota 5 é a maior nota atribuída pelo MEC, né? É a maior nota. Às vezes o público leigo não tem noção. Que a escala não vai a 10, né? A escala não vai até 10, a escala vai até 5. A escala vai até 5. Tirou a maior nota é 5. Exato. Então, no curso de Ciência da Computação aqui, por exemplo, também, a cada ano o curso faz um projeto integrador, inclusive multidisciplinar, com outros cursos, que é o Hackathon. O Hackathon é uma maratona de programação, onde os alunos desenvolvem uma solução atendendo uma necessidade. E aí, como o curso sabe que a tecnologia ela é necessária em todas as áreas, a proposta original do Hackathon, liderado, né, o curso liderado pela nossa professora Flávia Santos aqui, o Hackathon ele é feito em conjunto com outro curso. Então, todo ano é a ciência da computação com outro curso. Então, é um projeto que o estudante está no centro, que faz uma maratona de programação, onde chega para o estudante da computação, ó, entenda lá o problema da odontologia e cria uma solução para a odontologia. Uma solução tecnológica. Entenda o problema do direito e crie uma solução para o curso de direito. Então, esse é um outro bom exemplo de como que o processo centrado no estudante, centrado em problemas reais, ele dá resultado, ele é transformador e ele faz com que o nosso aluno aprenda. Isso é muito bom. E quais são os principais desafios, professor? Porque hoje a gente vê muitas ferramentas. E qual que é o papel da universidade de condensar tudo isso e entregar para os alunos? Então, eu acho que a gente tem alguns desafios, tá? Eu sempre falo que certamente o professor Edson teve inúmeros desafios que ele cumpriu e que a gente não tem mais hoje. Tem sido muito difícil formar essa universidade aqui em Alfenas
No há interior. 53 anos atrás. Até porque, igual o senhor disse mesmo, dos relatos que a gente escuta, né, das pessoas que trabalham conosco na instituição, o professor, ele conhecia, ou alguém, né, daquele meio, chegava para ele, tem uma tecnologia nova, Sim. tem algum mecanismo novo, ele queria conhecer e ele queria implementar. Sim. E ele tinha isso, então todos falam. E as nossas reitoras também têm essa visão de ter aquela visão à frente, não esperar, vamos esperar, não, vamos buscar. Sim. Então, assim, isso é bacana, isso é interessante, e isso é o nosso diferencial. Mantém vivo. Com certeza. Mas a gente tem alguns desafios que talvez no passado ele não tinha. E a gente talvez tenha um problema muito sério de cenário externo, de cenário, né, macro-regulatório, que flexibilizou de uma maneira muito exacerbada a oferta e que às vezes cria dificuldades de mercado que todas as instituições estão passando. Até as federais, né, professor? Até as federais estão ficando com vagas ociosas. Exatamente. Quando você estuda os dados do censo do ensino superior, a cada ano te apresenta que está aumentando a ociosidade de vagas nas universidades públicas, né? Então, assim, esses desafios relacionados a mercado, eles certamente nos impactam enquanto uma instituição que, embora sem fins lucrativos, não deixa de ser uma instituição privada. Ou seja, a gente não pode simplesmente pedir para o governo, me dá aqui um laboratório novo, Com certeza. me dá aqui um instrumento, como as federais, que fazem projetos. E, inclusive, um problema dos elementos de fomento. Os elementos de fomento, muitas vezes, são voltados apenas às universidades públicas, né, brasileiras, onde essa é uma lógica e com todo respeito ao papel das universidades públicas, tá? Mas no mundo inteiro, o fomento, a pesquisa, a inovação está muito vinculado ao setor privado, no mundo inteiro. Então, o poder público, enquanto agente de vetor do desenvolvimento, financia iniciativas privadas. A lógica do desenvolvimento, da inovação e da pesquisa no Brasil, ela é um pouco mais voltada, né, centralizada nos interesses das universidades públicas, o que nos geram, então, alguns desafios e que obrigam a instituição a ter um comprometimento maior. Então, sem sombra de dúvida, todos os investimentos que nós fazemos são eminentemente fruto do comprometimento das nossas mantenedoras com a qualidade da educação na universidade. A gente não tem tanto acesso a financiamentos externos. Esse é um desafio. Como você, num cenário em que as pesquisas de mercado, por essa expansão exacerbada que nós tivemos da oferta e desregulada, todas as pesquisas de mercado vão te mostrar que está tendo uma queda no ticket médio. Sim, natural. Tá? No ticket Maior médio, oferta. Uma oferta, uma queda no ticket médio. Então, a gente é um segmento privado que trabalha com um produto ao público que, a cada ano, esse produto está ficando mais barato. Então, nem o impacto da inflação você consegue ir trabalhando. Então, acho que esse é o grande desafio. Só que a Unifenas é uma instituição muito robusta, é uma instituição muito forte por essa sua qualidade. Então, a gente ainda tem uma condição muito diferenciada, né, de investir na qualidade do ensino, na utilização desses recursos tecnológicos. Acho que a Unifenas, por exemplo, falando de tecnologia, nos nossos cursos de educação à distância, nós recebemos nesse ano 12 visitas do MEC num espaço de 35 dias. 12. Um desafio enorme. Praticamente dentro de um mês. Dentro de um mês, receber 12 visitas do MEC. Todas foram nota 5. Todas. Olha, sem exceção. Isso demonstra muito o compromisso, não só de vocês que estão na gestão, mas também dos demais colaboradores da instituição. Não, com certeza. Com relação a alcançar esses resultados. Com certeza. E aqui eu destaco o trabalho do nosso gestor do Núcleo de Educação à Distância, professor Felipe Bonsanto, da nossa diretora de graduação, professora Daniela Schiabel, da nossa assessora pedagógica, professora Thalita,
e das 3 coordenadoras dos cursos que receberam essa visita, que foram a professora Flávia, a professora Ana Maria e a professora Ana Caroline Tomás. Que junto com todo o corpo docente, e aí eu peço desculpas para não citar... Sim, óbvio, não tem como, é impossível. Mas merecem, é impossível. Mereceriam ser citados nominalmente, porque o corpo docente teve um papel fundamental nessas visitas, mas assim, o trabalho de toda essa equipe, dos colaboradores administrativos, né, do Núcleo de Educação à Distância, da diretoria de graduação, da Pró-Reitoria também, e aqui eu destaco o Gustavo, que é secretário da Pró-Reitoria, e o Gustavo, infelizmente, vai nos deixar. O Gustavo recebeu uma proposta. Você vê, né? A Unifenas tem gente boa em todos os lugares. Com certeza. Então, o Gustavo, secretário da Pró-Reitoria, meu braço direito, também foi uma pessoa fundamental nesse processo das visitas e, de um modo geral, quero aqui deixar de público a minha homenagem ao Gustavo por toda a parceria que ele teve comigo desde que eu cheguei. Ele chegou mais ou menos junto comigo e me ajudou demais, tá? Isso se chama gratidão, e o professor Edson era uma pessoa que fazia muito isso, né? Ah, não. Reconhecer todos aqueles que estão ao seu lado. Porque, na verdade, né, professor, é o que você acabou de dizer, a instituição não se cria sozinha. Everton, ninguém faz nada sozinho. Assim, a gente, a cada dia que vem trabalhar, se todo mundo não tiver comprometido, a coisa não sai. Existe uma questão de cultura. A cultura organizacional. Acho que a cultura, ela vem muito do legado do professor Edson, tá? Então, a cultura organizacional da Unifenas exige a excelência. Quem não chegar aqui disposto a entregar excelência, não fica. Com certeza. Isso é fruto da cultura. Mas essa entrega de excelência é fruto do esforço individual de cada um dos nossos colaboradores. E acho que é importante a gente deixar aqui de maneira muito destacada isso. Então, todas essas figuras, e aqui eu falei das visitas do MEC, das 12 visitas do MEC, que todas foram nota 5, só que além desses momentos episódicos, onde recebeu uma nota, teve uma visita, foi bem sucedida, o que nós temos que deixar bem claro é que a qualidade se faz no dia a dia. A qualidade da Unifenas se faz na rotina, na dinâmica diária, no trabalho árduo que cada professor e professora vem na Unifenas e faz, porque eu sempre falo assim, ó, o que atrai o aluno, eu não conheço nenhum aluno que veio estudar na Unifenas pelos meus belos olhos. Nenhum. Todos os alunos vêm aqui pela qualidade da universidade. Qualidade que se demonstra diariamente na sala de aula. E da seriedade. A gente tem feito muitas conversas com egressos, porque eu também sou um egresso da Unifenas e o meu DNA carrega essa instituição. Então a gente fica feliz, satisfeito de ver que o legado do professor a cada vez melhora, a cada vez buscando a excelência. E isso a gente tem escutado de diversos egressos, e quando eles acompanham e vê como que a instituição tem caminhado, né, e cada vez melhor, isso muito nos engrandece. Deixa eu te falar, eu acho que o egresso ele é o sinal do sucesso, do fracasso do processo, né? Então, o sucesso de cada egresso é o sucesso da universidade. A universidade já tem aproximadamente 50 mil egressos desde o seu início, tá? Aproximadamente. O dado que a gente levantou, o professor Rogério Prado, nosso diretor de extensão, tem esse dado mais preciso. Então, a gente está aproximando 50 mil egressos. 50 mil pessoas que tiveram a vida transformada ficando aqui. E a educação, ela é algo que a gente sempre fala assim, ó, o aluno que formou é um nível de comprometimento, de dedicação, precisa ficar aqui 4 anos, 5 anos, ou até 6 anos no curso, como no caso do curso de medicina, é um nível de comprometimento muito grande, que ele só vai chegar até o final mesmo se aquilo fizer sentido na vida dele. Se ele souber que aquilo é transformador para ele. Sempre falo assim, com todo respeito a todos os outros segmentos da economia também, o nosso é especial, né? Com certeza. E a gente vê também o comprometimento da universidade, né? É igual, respeito a todas as universidades, as
privadas e as públicas, mas a gente vê o comprometimento que a nossa instituição tem. Mas sabe uma coisa que você está falando, Marco, que remete um pouco ao professor Edson e ao mesmo tempo a doutora Larissa, a doutora Viviane e a professora Maria do Rosário, que sempre preservaram muito aquilo que o professor Edson falava, né? Família Unifenas. Família Unifenas. Então, não por acaso, e aqui na Unifenas, eu tenho um orgulho de fazer parte dessa família agora, e no meu primeiro dia de trabalho, quando a doutora Larissa foi me apresentar aos demais gestores da universidade, ela falou uma coisa que me marcou muito. Falou, professor Daniel, aqui você está vendo vários gestores com 20 anos, 30 anos, e alguns, como o professor Fuad, o professor Oswaldo Mariano, com 40 anos, Paulo Tadeu, 40 anos de universidade. Aí ela brincou assim, professor Daniel, se não for para chegar aqui e ficar pelo menos 20 anos, não precisa nem vir. Já se vão 3 anos. E eu agora já tenho 3 anos e tenho um desejo de construir uma trajetória muito longa aqui, se Deus me permitir, se o trabalho for bem feito, se a doutora Larissa, a doutora Viviane, a professora Maria do Rosário assim desejarem, quero ficar por muito tempo, porque fui muito bem acolhido pela família Unifenas, pela família Velano, importante, né? Por elas acolheram a mim e a minha família. Então, a minha filha estuda no Colégio Atenas. Exato. Eu estou aqui na universidade. Eu desejo que minha filha venha estudar aqui na universidade. E talvez esse seja o segredo de sucesso. A partir do momento que as pessoas ficam por muitos anos, se identificam, tem esse senso de pertencimento tão grande, né? Aquilo faz parte da vida dela. Ela não vai entregar menos do que a excelência, porque aquilo faz muito parte da vida dela. As pessoas aqui são fundamentais para elas, elas valorizam e por isso que as pessoas ficam muitos anos. E se Deus quiser, eu vou ficar também. Com certeza. Pelos resultados que estão vindo, professor. Exato. Ainda tem um longo caminho ainda. Exato. Mas, Marco Antônio, professor Daniel, na televisão a gente sempre tem o limite do tempo. O tempo sempre é o nosso inimigo em determinados momentos, né, professor? Mas antes de encerrarmos, nós não poderíamos deixar de dizer que lá em 1972, num dia 22 de maio, a universidade, então, iniciava suas atividades. Chegar agora, em 2025, a sua fala final teria muito que a ver com a relação de futuro. Qual é a Unifenas do presente e do futuro? Já nos despedindo. Já nos despedindo, primeiro agradecer o convite, a leveza do momento aqui, estava um pouco tenso, um pouco travado no início, depois vocês vão conduzindo muito bem, a pessoa vai se soltando. Mas, sem sombra de dúvida, os próximos 50 anos da Unifenas também serão marcados pela excelência. Sem sombra de dúvida, o desafio que todos nós temos aqui dentro é permanecer o legado, é garantir a excelência, é garantir que a Unifenas continue sendo uma experiência transformadora na vida de todos aqueles que são tocados pela Unifenas, sejam principalmente os nossos alunos, razão de ser da universidade, mas os nossos professores, os nossos colaboradores, a comunidade. Acho que tem um outro aspecto, o aspecto extensionista da universidade. A universidade também precisa transformar a comunidade, aqueles que não estão diretamente vinculados. E aqui, além do trabalho dos nossos cursos diretamente, a gente não pode deixar de falar do Hospital Universitário Alzira Velano. O Hospital Universitário Alzira Velano, vinculado à Fundação Afeta, vinculado ao nosso curso de medicina aqui de Alfenas, ele é talvez, em sua essência, o maior projeto extensionista que o professor Edson fez. E não só de Alfenas, da região. Então, acho que as duas palavras que permeiam os últimos 50 anos e os próximos 50 anos são excelência e transformação. E eu sou suspeito de falar, mas quem vem, conhece o campus da universidade, conhece o ambiente, fica. Eu tenho vários relatos de vários amigos que vieram, inclusive já moram na cidade, ficaram, porque não gostaram somente da universidade, mas da cidade, do ambiente também.
né? Então, agradeço e esteja à vontade para voltar sempre que precisar, sempre que tiver para bater um papo, trazer alguma informação para nós. Isso é muito relevante, professor. E certamente, né, professor, teremos muito bate-papo, porque aqui nós falamos da universidade, de um momento específico, mas obviamente nós temos muito para falar do ensino, nós temos muito para falar da extensão e muito para falar da pesquisa desenvolvida na Unifenas. Sim. Né? Que é uma universidade que não oferece só graduação, né? Ela tem as pós-graduações, doutorado. Caberia outro episódio falar só das certeza. pesquisas que os cursos todos estão desenvolvendo aqui. Teria 10 episódios para falar da extensão da universidade. E se a gente fosse também ter um momento para falar de cada campus. Porque a gente está focando em Alfenas, o tanto que a universidade transformou a vida das pessoas em Alfenas, mas transforma também em Varginha, em Campo Belo, em Divinópolis e em Belo Horizonte, onde a gente também atua. Exatamente. Então, isso só mostra a grandeza da universidade, né? Obviamente, esse momento é reduzido, fico à disposição caso precisem para voltar aqui para falar de outros assuntos, será um prazer, até porque valorizar o trabalho da universidade, o trabalho dos nossos professores, o trabalho dos nossos estudantes, dos nossos colaboradores e a liderança das nossas líderes, professora Maria do Rosário, doutora Larissa, doutora Viviane, para mim é motivo de muito prazer e muito orgulho. Para mim é motivo de muito prazer e muito orgulho poder fazer parte dessa história. Então a universidade faz agora 53 anos, há 3 anos e meio eu faço parte dessa história. Então eu estou deixando aqui também a minha pequena contribuição. Sem dúvida alguma, para mim pessoalmente é motivo de imenso orgulho, imensa responsabilidade, mas imenso orgulho poder fazer parte dessa história e dar a minha colaboração aqui também. Com certeza, nós também nos orgulhamos muito. E este, então, foi mais um episódio do Rádio TV News, Conversas Atuais, em dobradinha com o Pode Falar, desvendando o mundo profissional. Lembrando que a Unifenas transforma vidas e aquele velho slogan, né? Unifenas, conhecimento para a vida. Exatamente, belo slogan.